Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você está aqui hoje. Antes de eu pregar, eu preciso fazer essa pergunta. Tem alguém hoje aqui que está visitando a gente, ou veio estar aqui hoje com a gente, e de alguma forma ontem você foi abordado, recebeu o carinho de alguém, um convite para estar aqui? Há alguém entre nós que está nos visitando hoje? A gente quer celebrar a tua presença aqui, você é muito importante para a gente. Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos lá, igreja, vamos saudar aí, ó. Ei, glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você veio. Vamos lá, pode ser melhor, vamos melhorar isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A gente queria tanto que você estivesse aqui. A gente preparou tanto com muito carinho nessa manhã, para que de alguma forma a gente pudesse expressar o quanto Deus te ama e tem um propósito com a tua vida. Nunca duvide disso. E eu quero começar essa manhã, talvez fazendo algumas perguntas. Preste atenção, vai ser rápido, vai ser profundo, mas o que vai acontecer hoje aqui pode mudar a história da nossa vida para sempre. Cadê a galera que participou do evangelismo ontem? Dá um grito bem alto aí, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguém aqui que diz assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, cara, a vida com Deus é uma jornada extraordinária, incrível. Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que confessa assim: cara, eu não imaginava que ia ser tão emocionante, tão maravilhoso, tão extraordinário. Eu entreguei minha vida, foi velho. Cadê? Tem alguém aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. É emocionante, é surpreendente. Eu costumo dizer que a vida com Deus é quase... Eu não sou muito fã, mas eu vejo... na verdade, eu só fui uma vez na vida, na montanha-russa, e eu fui numa montanha-russa exatamente para poder casar. Que a condição, naquele dia, para que a Mariana me achasse muito macho, era enfrentar uma montanha-russa. E aí ela me pediu: me leva na montanha-russa, no parque. E eu falei: levo. Eu não estava namorando ainda. Levo. Ela e as amigas, levo. Aí ela: uau, olha essa montanha-russa. E eu pensei comigo: sai, Satanás. Eu nunca tinha ido na montanha-russa, meu filho. Nasci na Trindade, lá na pracinha não tinha montanha-russa. E aí eu fui na montanha-russa com a Mariana. É lógico, gente, na primeira descida eu rasguei a testa aqui, ó. Porque eu não tenho nenhuma emoção para montanha-russa. Eu acho que a pessoa que inventou a montanha-russa, ela queria ir para o céu muito rápido. E ela inventou esse negócio. Mas a Mariana e meus filhos são apaixonados. Eu vejo o quanto eles saem de lá emocionados. Eu quero mais. Davi, então, o Tito é pouco. O Tito parece mais comigo. Davi parece muito com a mãe. Mas ao ver a alegria e a motivação de Mariana, dá para perceber que a vida com Deus é mais ou menos uma montanha-russa. Tem dia que a gente está... Faz sentido? A gente pega aquela descida, a gente fala assim: Senhor, por onde você está me levando? Sem dúvida, gente, viver com Jesus, a entrega da nossa vida a Jesus, é uma das coisas mais emocionantes que a gente pode ter. Não tem nada nesse mundo que se compare a viver para Deus, porque a gente recebe uma paz que remédio nenhum consegue trazer, né? A paz que nenhum tipo de sei lá, qual o remédio que traz descanso e paz aí que a galera toma geralmente? Fala aí o nome aí. Rivotril. Tem uma igreja chamada Rivotril Church. Qual é o outro remédio que vocês tomam para descansar? Prazolam. Como é que é? Comunidade ou Prazolam? É outra igreja, né? Me ajuda aqui, Horácio. Lexotan. Por mais que Lexotan te ajude, mais que, né, esses todos os remédios, nada se compara à paz de quem recebe o Espírito Santo dentro da alma. É pleno, meu filho, é pleno. Perdão. Tem coisa mais gostosa do que você saber: eu fui perdoado. Sabe o que significa perdão? Eu não devo nada. Está pago, né? A leveza de você não viver carregando culpas para frente. Carregando. Libertação completa. Libertação de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Agora, eu também não sou nenhum irresponsável de pregar aqui de que a pessoa entrega a vida para Jesus e ela não passa por nenhum tipo de perda ou dano. É lógico, gente. Por exemplo, você tem que concordar comigo que depois que você entregou a tua vida para Jesus, algumas coisas você teve que perder. Faz sentido ou não? Amém ou não amém? Alguns tipos de relacionamentos já não fazem mais parte. Alguns tipos de comportamento já não fazem mais parte. Então a gente acaba, entre aspas, tendo que abrir mão, tendo que perder.
deixar algumas coisas para trás, viver mudanças consistentes. Eu estou aqui, estou com 30 quilos a menos. Toda inveja cai por terra agora. De novembro do ano passado para cá, perdi 30 quilos, né? Perdi não, né? Foi embora, 30 quilos, foi indo. Alguém achou aí, aleluia. Mas foi. Agora, perder é uma coisa, manter é outra. E aí essa consistência para manter a vida saudável, não apenas perder gordura, mas ter saúde, isso gera mudanças consistentes. Agora pensa comigo, se eu soubesse, eu sei o preço que eu paguei, né, Isa? Né, Isaac? Galera que está fazendo mudanças radicais aí para ter que... Quem aqui teve que fazer uma mudança muito radical nos últimos anos? Mudança mesmo, mudança de comportamento, mudança de vida, levanta a mão, deixa eu ver. Aqui, é fácil? É mole? É brabo, né? Você emagreceu, você tá magrinho, aí tu chega, é convidado para uma festa, filho. Tu vê aquele tanto de pudim. Darabacebe. Aí vem, eles fazem de propósito, eles chamam sempre a galera da bariátrica aí para participar de umas festas que tem várias opções. Antes ninguém me convidava para opção nenhuma. Agora eu chego num lugar e tem várias opções. Pastor, trabalhamos aqui com quindim, trabalhamos aqui com pudim, trabalhamos aqui com tortas diversas. Tem essa aqui que é a que eu mais gosto, cara, que ela tem morango por cima e ela é cheesecake. Já estou com fome. Aí é difícil você olhar ali e falar, cara, se eu tivesse... Eu lembro quando eu fiz a minha operação, minha cirurgia, o médico falou comigo assim, doutor Leonardo, falou assim, você tem que ficar 40 dias só tomando líquido de 50 ml. Mas eu estava tão focado, fala comigo, foco. 50 ml, me presta aqui. Eu fiquei 40 dias depois de operar tomando isso aqui todos os dias. Todos os dias. Tomava de manhã e depois não tomava mais nada. Se você falasse comigo antes que eu tinha que fazer isso aqui, sabe o que eu ia fazer? Nada. Doutor Leonardo me enganou. Mas foi a melhor estratégia que o médico fez. Porque eu sequei nos primeiros 40 dias, sequei. Agora presta atenção, pensa comigo. Se você soubesse tudo que você iria passar, tudo que você iria perder, cada dor, cada rejeição, cada momento difícil, cada traição, cada amigo que iria te trair e virar as costas, cada pessoa que iria sair da tua vida, simplesmente porque você disse que domingo de manhã tu vai na igreja agora. Faz sentido ou não? A minha pergunta é, você teria coragem de ir até o final para cumprir o teu propósito? O texto que eu quero pregar hoje está em Lucas capítulo 9, versículo 51. E esse texto me deixa assim, no mínimo, pensativo. Porque o texto diz assim, olha, Lucas 9, 51. Lê comigo bem alto, vai. Aproximando-se o tempo em que seria... Assim ficou ótimo, a gente consegue enxergar muito bem. Ok, obrigado. 1, 2, 3, vamos lá junto, bem alto, vai. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu. A igreja está muito cheia por um barulho muito fraco. Bem alto comigo, vai. Aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Olha aqui para mim. Sabe o que significa a palavra resolutamente? A palavra resolutamente significa com uma intenção decisiva, consciente, irreversível. Logo, o escritor desse texto está dizendo, ele foi decidido, consciente, irreversível, caminhando para Jerusalém. Jesus não foi levado para Jerusalém, irmão. Jesus decidiu ir. Jerusalém não é uma... Jesus não foi levado para Jerusalém para a entrada triunfal. Guarde o que eu estou dizendo. Apesar dele chegar lá, ele ter sido recebido com uma festa, Jesus sabia exatamente o que preparava ele lá, o que esperava ele lá. Jerusalém é momento de dor, é momento de cruz, é momento de rejeição, é momento de morte. Ele não caminhava para um destino desconhecido. Ele sabia exatamente o que estava fazendo.
O escritor de Marcos vai dizer assim, ó, Marcos capítulo 10, versículo 33. Eis que subamos a Jerusalém. Olha o que Jesus disse. E o Filho do Homem ali será entregue. Ele anunciou com detalhes o que iria acontecer em Jerusalém. Mesmo sabendo de tudo isso que você acabou de ver aqui. Pra você tem ideia, irmão? A morte de Jesus é algo que nos mexe tanto com a gente. Mexe tanto. A Mariana é 42 anos, ela é crente, filha de pastor. Desde a primeira correada que Jesus tomou aqui, ela estava chorando ali. Eu falei, gente, olha como é que mexe com a gente. Eu recebi uma mensagem de uma irmã agora, assistindo pela internet. Pastor, qual a necessidade dos atores baterem tanto? Ela não entendeu o que Jesus pagou por nós. Eu estava achando até pouco aqui o que o ator estava apanhando. Marcos capítulo 10 era consciente. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita ao trono de Deus. Ele, pela alegria que lhe era proposta, suportou a cruz. Ele viu antes, irmão. Antes de ir para a cruz, ele viu que ele ia viver. Existe algo na cruz que a maioria de nós, a gente não para pensar. Jesus não foi surpreendido por ninguém. Ninguém pegou Jesus de surpresa. Jesus não foi pego de última hora. Apesar de até os discípulos pensarem, calma aí, até os discípulos tentarem adiar aquele momento, proteger ele daquele momento. Ele não foi vítima de um plano que deu errado. Ele sabia. Pega na mão de alguém e diga assim, ele sabia. Olha para três, diga, ele sabia. Ele sabia da dor, ele sabia dos cravos, ele sabia da rejeição, ele sabia da traição, ele sabia de tudo. A Bíblia King James, que é a Bíblia mais próxima do original, escuta isso, a Bíblia que eu leio aqui é a NVI, ela é mais fácil de interpretar. A King James é a Bíblia que mais te traz perto daquilo que significa o original. Olha o que a Bíblia King James vai falar sobre o texto de Lucas. E aconteceu que, tendo chegado o tempo da sua ascensão, ele fixou a face e foi para Jerusalém. Sabe o que a gente chamava isso aqui lá em São Gonçalo? Fechou a cara e foi. Não, você vai pegar, você não pegou o que eu falei. Olha o que a King James está dizendo. Alguém está escrevendo e está vendo. Eu lembro. Quando chegou perto de ir para Jerusalém, eu vi quando ele fechou a cara e disse, vamos para Jerusalém. Ele sabia o que estava encarando. Ele sabia o que preparava ele. Jerusalém não era só uma cidade, Jerusalém era a cruz. Era lugar de dor, era lugar de rejeição, era lugar de morte. E mesmo sabendo disso, ele foi. Mesmo sabendo, ele não recuou. Jesus não morreu na cruz porque não tinha escolha. Ele morreu porque decidiu te amar até o fim. E a pergunta que eu me faço, Isaac, é isso. Por que alguém, sabendo tudo que vai passar, escolhe ficar? Porque Jesus, sabendo tudo que ia sofrer, toda dor, toda rejeição, toda humilhação, discipulou. Às vezes a gente é líder, agora eu vou falar para quem é líder aqui. A gente é líder, treina a pessoa, fica lá 1 ano acompanhando a pessoa, 2 anos acompanhando a pessoa. No final a pessoa desvia, a pessoa vai embora, a gente fica mal, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Imagina Jesus sabendo, todos esses aqui, ó, que eu estou dando a vida por eles, eles vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. Não vai ter um comigo até o final. O único que vai ficar é a mamãe. Mamãe vai estar aí, vocês vão ver. Mas ninguém. Pastor, por que alguém, mesmo sabendo de tudo que iria passar, escolheu ficar? Meu irmão, não fala não. Grita perto de quem está perto de você. Diga assim, meu irmão, você sabe por que Jesus ficou? Mesmo sabendo o que você ia fazer com ele. Porque para Jesus era melhor morrer do que viver sem você. Sem você não vivo mais. Sem você não vivo mais. Eu prefiro morrer do que viver sem você. Aí a gente sofrendo por uns vagabundos.
As mulheres sofrendo por um bando de vagabundo que nem viver por você quer, muito menos morrer. Falei, pega quem quiser. Pega quem quiser. Já tem um monte de Juliette assim, é verdade. Sacode teu vizinho e diga, acorda, rapaz. Sacode teu vizinho, acorda. Para Jesus foi melhor morrer do que viver sem você. Alguém pode dar graças a Deus por isso aqui? Alguém pode dizer, obrigado, Jesus. Irmão, olha o que eu vou te falar. Jesus não foi arrastado para a cruz, ele foi até ela. A dor não surpreendeu Jesus. A dor foi enfrentada por ele. O sofrimento não foi um acidente, meu irmão. Sofrer na cruz não foi um acidente. Sofrer na cruz foi uma decisão. Ele viu a cruz antes de chegar nela e mesmo assim não parou. Jesus não foi vítima, Jesus foi voluntário. Eu vou. Está escrito. João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim, ó, João 10, 18, ninguém atira de mim a vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta é a ordem que eu recebi de meu Pai. O maior voluntário da história, Jesus Christ. Estou aí para servir com a minha própria vida. A cruz não foi um acidente, foi uma escolha. É por isso que eu gosto de olhar para a cruz de maneira diferente. Eu gosto de olhar para a cruz com uma outra ótica. Não, a cruz não revela o quanto Jesus sofreu, irmão. A cruz revela o quanto Jesus me amou. É outro tipo de olhar para a cruz. Tira esse olhar católico, apostólico, romano, de dor, e olha o amor de Cristo aqui, ó, na cruz. Olha para esse negócio e diz assim, foi ali que ele me amou. Foi aqui que ele não desistiu de mim. Até porque tudo que vai acontecer aqui, Jerusalém já tinha visto. Outras pessoas eram crucificadas. Não havia nada de espetaculoso em um homem ser condenado à morte de cruz. O que havia de espetacular era quem estava lá. Por que ele está lá? Por que ele está lá? Qual o preço? Ele fez o quê? Ele roubou quem? Ele matou quem? O que ele fez? Não, ele não roubou ninguém. Pelo contrário, ele capturou foi o nosso coração. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Ele não matou ninguém. Pelo contrário, ele ressuscitou pessoas. Aí vem Isaías e diz assim, o profeta Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, Isaías vai dizer, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha aqui para mim, irmão, Isaías não é poesia, Isaías é profecia. Isaías vai detalhar a situação redentiva nossa, a pena redentiva que Jesus vai levar na cruz por nós. Aqui que é o escândalo da cruz. Qual é o escândalo da graça, pastor? Qual é o escândalo da cruz? Por que a gente vê as histórias da morte de Jesus, a gente se escandaliza, a nossa alma fica mexida? Por que quando a gente vê a encenação de Cristo, a gente fica, não tem um que não fica assim, ai meu Deus. Por causa da profecia, da revelação que está sobre o que aconteceu aqui na cruz. O texto vai dizer que ele tomou, repete comigo, tomou. Diga, ele tomou sobre si. Mas diga, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Sabe o que significa a palavra tomou? Nazar. Nazar significa carregar algo que não é seu. Ele carregou algo que não era dele.
E é isso que Isaías está profetizando. E aí não só isso, ele levou sobre si. Levou significa sabal. Suportou um peso até o limite. Quanto tempo você demora levando uma dor? Quanto tempo você sustenta uma rejeição? Quanto tempo você sustenta viver com um buraco na sua alma? Quanto tempo você aguenta, cara? Ei, você que está aqui visitando a gente, quanto tempo você aguenta ver o mundo virando as costas para você? Ver a dor passando na tua frente e não saindo. Quanto tempo você sustenta? Jesus suportou uma dor que não era dele, um peso que não era dele, uma rejeição que não era dele, tudo que era meu e era seu. E a Bíblia diz que ele suportou até o limite. Isso que é escandaloso. Aí você deve estar se perguntando na mente assim, ó, por que se eu não pedi? Eu não fiz nada com ele. Eu não fiz nada contra ele. Jesus não apenas viu a nossa dor, irmão. Ele carregou aquilo que era nosso. Até porque ver a nossa dor, está cheio de gente vendo. Parente está vendo, amigo está vendo. Amigos veem o que a gente passa. Parentes veem o que a gente passa. Pessoas conhecidas, gente, coitada de Kiki, tá fulano. Você viu o que está passando fulano? Você viu o casamento desse cara? Um monte de gente vê, ninguém faz nada. Um monte de gente sabe, ninguém ajuda em nada. Tem um monte de gente que olha e diz, olha só, que coitada. Olha como é que ela está e não faz nada. Jesus não apenas viu, Jesus diz, me dá. É meu. Eu sei que tu não dá conta, dá para mim. Que eu carrego por você e acabo de uma vez com toda com essa dor. Tomou sobre si, levou sobre si. Amigo, isso aqui não é expressão poética. Isso aqui é revelação profética. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Isso aqui é profético. Isaías não está mostrando apenas alguém olhando a condição do homem, dizendo, tadinho, coitados, olha como é que está ruim. A situação que está a humanidade. Isaías está vendo alguém que está tomado de compaixão, dizendo, eu vou lá assumir o lugar dessa pessoa. Jesus não ficou do lado de fora da tragédia do homem. Jesus não disse, eu sinto muito pelo que você está passando. Olha, eu sinto, eu tenho empatia pelo que você está vivendo. Amigo, Jesus não fez isso não. Empatia é você olhar e se condoer com o outro. Compaixão é você tomar o lugar do outro. Vou repetir, vou pregar para quem está aqui, que vocês estão muito olhando. Jesus não teve empatia de você não, filho. Teve compaixão. Aí é outra parada. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Ele falou para o pai assim, ó, não vai dar conta, eu já conheço. Já sei, mora em Maricá. Não vai ter forças. Aí Deus falou, o que você quer fazer? Jesus falou, eu vou lá. Ah, tu não pegou o que eu falei. Você não pegou o que eu falei. Jesus não só observou a culpa. Ele entrou debaixo dela e disse, vai para mim aqui, ó. Jesus não veio tocar a ferida. Ele veio receber o golpe da justiça. Na cruz, Jesus não estava sendo punido, irmão. Apesar de a gente olhar e dizer, cara, olha o que ele foi punido por mim. Não, você não pegou ainda o rema do negócio, o praio, o catapítifo. Jesus não estava sendo punido na cruz, Jesus estava te substituindo. Era eu, condenado era eu. Olha para quem está perto de você e diga assim, era a gente que tinha que estar lá. E aí eu aprendi uma coisa, aqui. A cruz ela é personalizada, sabia? É. Aqui, a cruz tem o teu tamanho. A cruz tem o teu jeitinho. Sabe exatamente como você era. Tem a tua medida. Isaías não profetiza um sofrimento genérico, Venâncio. É específico. Isaías diz assim, ele levou sobre si as nossas dores. Não é a dor de Israel. Ah, tu não pegou o que eu falei. Ele levou a nossa dor. Alguém tinha dor aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Alguém tinha rejeição, alguém tinha pecado, alguém vivia na lama, no buraco. Ele levou as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Isso aí tem nome, isso aí chama personalização. É do teu tamanho. Isso não é coletivo. Isso é personalizado. O profeta Isaías não descreve Jesus como um mártir, meu irmão. Não, Jesus não foi um mártir. Jesus foi um substituto. Você está entendendo isso aqui?
E aqui é uma chave poderosa. Se você sair desse lugar entendendo que ele entrou no teu lugar, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus não aparece aqui como alguém injustiçado, não. Ele aparece aqui como alguém que entrou no lugar de outros. O texto não diz que Jesus sofreu sobre si, que ele foi ferido pelo próprio erro, que ele carregou o próprio peso, não. O texto diz: eram as nossas enfermidades, eram as nossas doenças, eram as nossas dores, era a nossa transgressão, era a nossa iniquidade. Isso é linguagem de substituição. A violência do texto aqui é justamente o inocente sendo tratado como culpado. Para quê, pastor? Para que o culpado a partir de hoje fosse tratado como inocente. Está pago. Quem está ouvindo aqui? Está pago. Pega na mão de alguém e diga assim: tu é inocente. Jesus te declara inocente. Jesus te declara livre. Na cruz Jesus disse: eu paguei por ele, eu morri por ela, ele não deve nada. A minha, a sua Bíblia não está escrito assim: e ele sofreu muito, ele foi muito ferido, ele foi muito afligido. Não, não, não. O texto é construído debaixo de uma inspiração divina para deixar claro que era tudo nosso. Fala, era meu. Não fala, grita, era meu. A enfermidade era minha, a dor era minha, a transgressão era minha e a iniquidade era minha. Diga, mas ele levou. E aí quando você entende isso, guarda o que eu estou pregando aqui hoje. Quando você entender isso e sai daqui hoje, uau! Agora a ficha caiu. Você vai parar de admirar a cruz e entender a responsabilidade dela. Você vai parar de olhar a cruz com admiração, sabe assim? Contemplação. E você vai entender a responsabilidade de quem subiu aqui em cima. Por enquanto, a cruz foi só um evento histórico para muita gente. O mundo inteiro está celebrando um evento histórico. Mas o que estava acontecendo na cruz não era um evento histórico. Era um confronto profético para sempre. Era uma guerra. Quando a gente lê Isaías 53 da maneira correta, a gente não olha assim, olha, gente, que bonito que Jesus fez, que lindo. Não. A gente olha para isso aqui e diz: era a minha dor que estava lá. Era o meu pecado que estava lá. Era a minha condenação que estava lá. Aí, irmão, guarda isso. A cruz vai deixar de ser uma cena e vai virar uma sentença. Hoje é uma manhã que Deus está te mostrando a cruz não como uma cena, mas uma sentença. Foi cravado, foi pago. Acabou. É por isso que tem muita gente que entrou aqui cheio de dor. Cheio de dor. Ansiedade escondida, culpa terrível. Você tem que maquiar a cara para fingir que está tudo bem. Você tem que, sabe, é uma culpa horrível. Não tem nada que tire essa culpa desgraçada de dentro de você. Nada. Já fez de tudo. Já procurou religiões, já procurou ajuda psicológica, terapêutica. É uma ansiedade desgraçada. É uma culpa que te persegue. Pecado que você tenta vencer e não consegue vencer. Horrível. E aí a gente acaba achando que nem Deus entende a gente. E a gente pensa, nem Deus me entende, cara. E aí quando a gente olha para a Bíblia diz, não, Deus não só entende. Deus entende e diz assim, dá para mim. Tu não vai dar conta de carregar isso para sempre. Você que entrou aqui essa manhã ou está conectado comigo pela internet, escuta o que Deus mandou eu te dizer. Aquilo que você esconde de muita gente foi o que eu cravei e eu expus na cruz do Calvário. Escuta o que Deus está dizendo aqui para alguém nessa manhã. Aquilo que você está tentando vencer sozinho, Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu já entrei nisso por você há milhares de anos atrás. Há 2026 anos atrás, eu entrei nessa guerra, eu entrei nessa batalha. Eu sei que você está tentando vencer sozinho, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu já venci. Essa culpa
culpa que te transformou num prisioneiro e numa prisioneira, ela não precisa ter mais legalidade sobre a tua vida. Aquilo que te acusava noite e dia, que dificuldade de dormir, né? Você tenta ter paz e aquela culpa vem, acusando você noite e dia. Aquilo que te fazia lembrar quem você foi, lembrar o que você fez, as coisas. Sabe o que Jesus trouxe aqui? Para dizer para você, olha, isso aí só tem força porque você quer. Porque na cruz do Calvário eu aniquilei toda a força do mal, do passado e do pecado. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? E é por isso que o sangue de Jesus clama até hoje mais alto do que qualquer fase da tua história. Olha para mim aqui, presta atenção, não se distraia. O sangue de Jesus clama até hoje mais alto do que qualquer fase da tua história. E o dia que você entender isso, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse cara tem noção do que eu já passei? Eu não faço a menor ideia. Mas eu te garanto, o que Jesus passou por você é maior do que qualquer história e fase da tua vida. Alguém dá glória a Deus por isso aqui? Aplauda ao Senhor por isso aqui. Isaías vai profetizar e vai dizer assim, olha, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. São duas coisas que parecem iguais, mas são completamente diferentes. Iniquidade não é só pecado, irmão. Iniquidade é uma inclinação interna corrompida. Olha para mim e fala, iniquidade não é só pecado. Diga, iniquidade é uma inclinação interna corrompida. Ou seja, olha para mim que eu vou te explicar um negócio aqui que vai virar uma chave na tua mente. Jesus não morreu só pelo que você fazia. Ele morreu pelo que você era sem ele. Repete comigo assim, ó, iniquidade não tem a ver só com o que eu faço. Tem a ver com o que eu tento ser sem Deus. A gente entende, você que está visitando a gente aqui nessa manhã hoje. Eu te entendo, cara. Eu também já fui assim. Eu também já tentei na força do braço, do meu jeito, com jeito. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não, eu vou melhorar, eu vou mudar. Eu era assim, agora vou tentar ser assim. E não dá. Sem Deus não dá. Porque há no homem uma coisa chamada iniquidade. É uma coisa interna. Escuta o que eu vou dizer para você. Vira essa chave hoje. Jesus foi tratado como você, para que a partir de agora você fosse tratado como Jesus. Faz em mim, dá em mim, corrige em mim tudo que você queria fazer nele. E a partir desse dia que eu morrer por ele, trata ele como você trataria um rei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem é crente sabe que eu vou ler. Portanto, se alguém está em Cristo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Fala pro teu irmão assim, ó, bom dia, meu nome é alguém. Vai falar de mim no telão agora. Se alguém está em Cristo. Cadê os alguém da vida? Cadê? Você está pensando que você é quem? Eu sou alguém. A próxima vez que alguém falar na tua cara assim, ó, você está indo na igreja, você está achando que você é quem? Eu falo, eu sou alguém. Porque a Bíblia está dizendo que só precisa ser alguém. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Versículo 18, tudo isso veio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, não só vou te mudar, vou te dar um ministério. Você não pegou, vou repetir. Eu não só vou mudar a tua história, eu não vou virar o teu jogo apenas, eu não vou apagar teu passado. A partir de hoje eu vou te dar um ministério. A partir de hoje eu vou te fazer representante meu. Tu vai andar na rua, quem olhar para você vai ter que me ver. Quem me respeita vai ter que te respeitar. Alguém pega essa palavra e recebe aqui agora. Não é qualquer parada não, irmão. Me deu um ministério da reconciliação, versículo 19. Vai, ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, versículo 20. Vai, portanto, somos Jesus vai transformar os alguém em embaixador. Só Jesus faz isso. Não precisa nem de carteirinha, já tem uma palavra. Somos, não seremos.
Somos, se alguém está em Cristo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amar a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Agora 21, vai, bem alto, vai, bem alto. Deus para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Alguém grita, reage, faz alguma coisa aqui. Ele foi tratado como nós merecíamos, para que a partir desse dia nós fôssemos tratados como filhos. Deus eterno. Você pode aplaudir ao Senhor por isso aqui? Agora, pastor, iniquidade é algo que está em mim. Precisa ser mudado, transformado. E transgressão, pastor? Fala do pecado da rebelião. Ruptura consciente, violação de um limite estabelecido por Deus. Ou seja, é o homem cruzar a linha conscientemente. Eu sei o que Deus quer, mas eu vou fazer do meu jeito. O nome disso, transgressão. Eu estou te ensinando a diferença de iniquidade e transgressão. Transgressão é você saber o que é certo e o errado e você falar, eu quero fazer errado do mesmo jeito. O nome disso é rebelião. E Deus nos ama tanto que Deus fala assim, ó, então faz. Vai lá. Você está achando que Deus foi igual aquele pastor que ficou falando mal de você? Lógico que não, cara. Você está achando que Deus foi igual aquele líder que você teve lá, que viu você indo para o mundo, mandou te perseguir no mundo? Lógico que não. Deus não é assim, tá? Deus não é igual meus pais, não é igual os seus pais, não é igual os seus amigos, seus avós, suas tias. Não, 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 não. Deus, você quis pular o muro, Ele falou assim, ó, tchau. Eu vou estar aqui, hein? De vez em quando eu vou lá lembrar que eu te amo. É por isso que você ia para umas festinhas e aparecia um garçom crente. Oi, Pai do Senhor. É por isso que você ia para um churrasco da quebrada, tinha um desviado lá, aí você, em vez de falar de coisas do mundo, você ficava falando da saudade da igreja. Era Deus tentando te lembrar a saudade que eu tenho de você, cara. Isso é transgressão. Iniquidade, irmão, guarda o que eu vou te dizer, é algo que é muito mais profundo. É uma distorção interior. É uma torção da natureza, é uma inclinação corrompida do coração. Iniquidade é muito mais profundo. É por isso que é difícil vencer. Não tem a ver só com o que a pessoa faz, é o que ela se tornou sem Deus. Então Isaías vai dizer assim, olha, ele foi ferido pelas escolhas erradas de vocês e foi moído pela corrupção interna que vocês carregavam. Ou seja, a cruz responde ao mais profundo, o mais baixo e o mais alto pecado que a humanidade pode carregar. Desde aquele que você faz por natureza, até aquele que você faz por consciência. Tem coisa que você faz e vai dizer, eu nem sei porque que eu fiz isso aqui. Eu sei porque que você faz isso. A tua natureza está viva, ela precisa morrer. Todo homem, toda mulher nasce em pecado. E é necessário nascer de novo. Então Jesus não só morreu pelo erro que a gente cometeu. Ele também morreu pela ruína que era produzida pelos nossos erros. Tem gente aqui que não está perdido só pelas escolhas. Não está. Escuta, tu não está perdido no mundo só porque você faz coisa errada. Não. Tanto que você repete os mesmos erros. Tanto que você corre e volta para o mesmo lugar. Tanto que você tenta melhorar e no final das contas você cai no mesmo ciclo. O que é isso, pastor? Você está preso a um padrão. Tem que quebrar essa iniquidade hoje aqui. Isso é iniquidade, cara. Não adianta. Você pode buscar a religião que for. Essa iniquidade precisa ser destruída na cruz do Calvário. Pastor, eu sei o que você está falando. Eu me identifico com o que você está falando. Tem hora que eu quero ser uma pessoa melhor. E aí quando eu rodo, eu vejo que eu volto no mesmo lugar. Que isso, pastor? Você está preso a uma iniquidade, um ciclo de iniquidade. É uma prisão espiritual. Como é que eu saio disso, pastor? Está aqui, ó. A resposta foi cravada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si, tomou as nossas enfermidades, transgressões e iniquidades. Alguém glorifique a Deus por ele aqui hoje. A cruz não veio só te perdoar, a cruz veio te libertar. Pastor, qual a diferença do perdão
e da libertação. Sabe qual é a diferença? Perdão te limpa. Agora, escuta isso. Libertação te transforma. Pecado te lava. Cruz te transforma. É por isso que tem muita gente que não é transformado. Nem precisa estar numa igreja para clamar por perdão. Mas cadê a cruz para morrer de vez? Aonde que está a cruz? Aonde que faltou a cruz? Te pregaram o evangelho pela metade, né? Então aqui você vai ouvir o evangelho pleno. João capítulo 8, versículo 36, não fui eu que disse, foi Jesus que disse, não fui eu que disse, foi Jesus que disse, não fui eu. Não é palavra de Felipe Valadão, não é palavra de teologia nenhuma, não, foi Jesus. João 8, 36, portanto, se o Filho te libertar, você de fato será. Só quem é livre grita, faz alguma coisa aí, mostra que você foi liberto. Eu vim profetizar nessa manhã. Jesus quebrou todo o ciclo repetitivo da tua vida. Tu não volta mais para o lugar que Jesus te libertou. Esse pecado não vai ter mais controle sobre você. Você não vai cair mais das mesmas armadilhas. Pega essa palavra aqui. Hoje Deus encerra padrões que te mantinham presos por anos e por anos e por anos. Deus te trouxe essa manhã para dizer: nunca mais você volta àquele vômito. Libertar. Isaías 53, 7 diz que ele foi como ovelha muda. Repete comigo, ovelha muda. Bota aí Isaías 53, 7. Põe pra gente aqui na tela. Vamos ler bem alto. Foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui está um outro detalhe forte que a gente não percebe. Jesus ficou em silêncio, irmão. Acusaram ele, e ele em silêncio. Mentiram sobre ele, e ele em silêncio. Bateram nele, e ele em silêncio. Humilharam, e ele não sequer abriu a boca. Isso não faz sentido, irmão. Faz o menor sentido, porque isso não é qualquer homem. Essa conta não fecha. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando sobre um homem que abriu um mar. Nós estamos falando do homem que levantou mortos da sepultura 4 dias depois. Ele ficou em silêncio, mas nós estamos falando de um homem que mandou a tempestade silenciar. Ele tem poder para mandar uma tempestade se acalmar. Ele tem poder para chegar 4 dias depois de um sepulcro e chamar um morto à vida como se fosse a coisa mais natural. Bora, Lázaro, vem para fora. Não é sobre um homem qualquer que eu estou dizendo. O silêncio de Jesus não foi falta de resposta, irmão. Foi proposital. Repete comigo assim: o silêncio de Jesus foi intencional. Jesus não se defendeu. Jesus não reagiu. Não, eu estou falando agora. Jesus não argumentou. Por que, pastor? Você nunca parou para pensar nessa parte do texto? Ele não falou nada. Ele não se defendeu, não reagiu. Sequer reclamou, está doendo aqui, peraí. Não. Por que Jesus não falou uma palavra? Porque Jesus sabia, se ele falasse algo, ele não ficaria na cruz. Tinha razão.
tinha um poder, tinha autoridade, mas ele escolheu se calar. Irmão, Jesus tinha argumento, tinha autoridade, tinha poder. No versículo 53 de Mateus 26, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Jesus disse: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Eu estou falando que Ele podia fazer aquilo tudo virar, e Ele falou: não, eu vou até o final, vou pagar o preço por ela, vou morrer por Ele. Em sua dor Ele poderia encerrar tudo ali, mas Ele não quis. É por isso que Isaías não chama Ele de homem, Felipe. Isaías chama Ele de um cordeiro. É por isso que quando João Batista vê Ele pela primeira vez, ele não diz: olha o Yeshua, olha o poderoso, olha o milagroso, olha ali. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. As coisas espirituais só os espirituais discernem. Eu sei quem é Ele. Ele vai morrer calado, Ele vai sofrer calado como um cordeiro mudo. Ele não vai reclamar, mesmo sentindo toda a dor, todo o peso, tudo aquilo que ninguém da humanidade conseguiu carregar. Ele vai até o fim, por mim, por você mesmo. A gente não valendo nada. Todos eles viram, cara. O que às vezes demora para a gente ver, às vezes demora, as escamas demoram a cair. Todos eles viram. Ele não era um homem comum, ele era um cordeiro. Porque cordeiro não argumenta no altar, cordeiro não negocia sacrifício, cordeiro se entrega. Pega na mão de quem está perto de você e diga assim: irmão, Jesus não foi vítima, Jesus foi oferta. Oferta não fala, oferta morre. Oferta não argumenta, oferta morre. Você já parou para pensar por que parece que Deus fica em silêncio em alguns momentos da nossa vida? Você já parou para pensar por que momentos difíceis parece que Deus não está nem aí, não está vendo? Aquele silêncio absurdo. Você fala: meu Deus do céu. Eu já disse aqui no início da mensagem, quando eu comecei a cantar com eles, no Egito, não sei se você sabe, mas o povo hebreu ficou escravo 400 anos. 400 anos de silêncio de Deus, 400 anos sofrendo. Lá em Israel, antes de João Batista aparecer, 400 anos de silêncio. E olha que incrível isso. Parece coincidência, mas não é. É quando Deus fica em silêncio, mas não fica parado. Vou repetir para melhorar isso aqui, ó. Deus fica calado, mas não fica parado. Silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Aquilo que para a gente parece abandono, é Deus desenhando uma redenção poderosa. E Isaías não está descrevendo um Cristo passivo, ele está descrevendo um Cristo decisivo. Ele não abriu a boca, não porque ele não tinha nada para dizer, mas porque eu via algo muito maior a fazer. Ele não estava tentando provar inocência para homens, pelo contrário, ele estava quieto, sustentando a redenção de pecadores. O silêncio de Jesus é o silêncio do cordeiro, que sabe que se sair do altar, a culpa vai continuar condenando os homens. Então ele se cala, ele suporta, ele permanece, porque o amor dele era muito maior do que a própria dor. Eu quero profetizar hoje, levanta sua mão para o céu. Toda voz de culpa, toda voz de acusação, toda voz de condenação que tentou governar a tua história, está sendo silenciada pelo sangue do Cordeiro nessa manhã, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro cala toda voz que tentou te parar, que tentou te acusar, que tentou te colocar fora da presença de Deus. Se você recebe, dá o amém mais alto que você puder no teu lugar.
Isaías 53:3 diz assim: ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Repete comigo, diga assim: Jesus, mais alto, diga: Jesus foi rejeitado para que eu fosse aceito. Eu sou aceito. Como é bom poder falar isso. Ele me aceita. Ele me aceita. Você tem coragem de levantar a mão, dar uma respirada e dizer: eu fui aceito. Eu fui aceito. Feche os seus olhos, respira fundo lá na tua alma e diga isso bem alto. Diga: eu fui aceito. Eu fui amado. Ele me aceitou. Ele me acolheu. Ele me quis. Foi uma decisão pessoal, intransferível. A cruz tinha exatamente o meu tamanho. Aqui, Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que foi ser abandonado. Jesus sabe o que é uma solidão absoluta. Jesus não só sofreu fisicamente na cruz, irmão. A Bíblia diz que Jesus também sofreu emocionalmente. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. O céu se calou, os homens o rejeitaram. Mas por quê, pastor? Porque ele estava ocupando o nosso lugar. Tem gente aqui que se sente rejeitado pela família, por amigos. Tem gente que veio essa manhã e você sabe do que eu estou falando. Alguns se sentem rejeitados pela própria história que tem. E essa manhã eu não vim colocar um peso sobre você. Essa manhã eu não vim jogar mais toneladas sobre as tuas costas. Pelo contrário, essa manhã eu vim te dar uma boa notícia. Alguém gosta de boa notícia aqui? Levante a mão. A boa notícia é que Jesus entrou no teu lugar. Jesus assumiu esse lugar. Você não precisa mais viver rejeitado, abandonado, sozinho. Não. A rejeição que você sente, Jesus já carregou. Ei, esse sentimento de ser esquecido, Jesus já carregou. Tu não é esquecido, tu é escolhida dele. Ele sabia da sua dor. Ele sabia o que era ser rejeitado. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é carregar um peso. E sabe o que é mais doido? Eu vou falar o que eu continuei falando desde o início. Mesmo assim, ele não voltou atrás. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Olha aqui para mim, você que está aqui essa manhã. A gente está caminhando para o fim. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse culto. Vou te dar mais uma chance. A gente já vai encerrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe essa dor? Sabe essa rejeição? Esse peso? Você às vezes tenta carregar sozinho. Jesus por ele não voltou atrás. Não negociou. Foi calado para que você não precisasse carregar ele com você. Apesar da rejeição, da religião, apesar dos homens, apesar do pecado, tudo tentar colocar de volta na gente. Porque entre salvar a si mesmo e salvar você, Jesus escolheu salvar você. Olha para mim e diga assim: entre se salvar e me salvar, ele escolheu me salvar. Eu sei. Talvez tenha alguém aqui dizendo assim: pastor, eu agradeço pelo convite, eu agradeço pela encenação linda, emocionante, eu agradeço pelas palavras, mas eu estou afastado. E talvez você entrou aqui afastado. E você diz assim: eu nem estou afastado de Deus, pastor, eu só estou afastado da igreja, dessa coisa toda aqui. Ainda assim, ele nunca desistiu de você. Tudo
isso aqui foi armado para te lembrar o quanto Ele te ama. Quando Ele estava lá, Ele viu você. E sabe o que eu acho mais doido, Venâncio? Olha o que eu acho mais doido. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é crente há 10 anos? Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Agora eu vou pegar vocês. Bota a luz da igreja aí. Você é crente há quanto tempo? 2 aninhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você chama mesmo? Sônia, nesses 2 anos, tá todo mundo me ouvindo? Eu tô com a Sônia aqui há 2 anos, ela tá com Jesus firme. Eu quero uma, igual Sônia, eu quero uma que tá há muito tempo, tá? Quem tá aí há mais tempo, 40 anos, 30 anos de evangelho. Sônia, nesses 2 anos, você deu uma escorregada, fez umas coisas assim. Adorei, Sônia, fica em pé, Sônia. Perguntinha básica, câmera, filma. Nesses 2 anos que você tá, tô com Cristo, tô bem, pastor, sou de Jesus. Vez quando você deu uma vaciladinha, como é que você fez? Deixa eu ver. Que isso, Sônia, que isso? Isso é verdade. Eu não escondo nada dele, ele sabe tudo, ele vê tudo. Bonitinho. Glória a Deus. Obrigado, tá? Só que eu não combinei nada com você, né? Nem sei quem é a Sônia é. Vi ela aqui agora. A igreja é muito grande. E aqui tá mais de 30 anos evangélica. 50 anos que a Faiga é cristã. 50 anos. Cara, a Sônia com 2 falou assim, eu tô até com medo das Faiga. Se Sônia com 2 falou, ai, pergunta ou passa? 50 anos, Faiga. De vez em quando, ai, pastor, fiz o que não queria, ai, nem eu queria, filho. Caí algumas vezes, mas me levantei porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Tem mais alguém? Tem coragem de dizer, pastor, eu também, falar uma coisa pro senhor, viu? Eu não queria, mas não precisa entrar em detalhes não, vocês viram, né? Tem mais alguém? Deixa eu ver. Mais alguém que nesses anos de evangélico, com Deus, com a vida... Pastor, falar com o senhor foi difícil, hein? Mas eu tô aqui, cadê? Levanta a mão. Tem mais alguém? Ah, tem mais. Ah, vocês todos são perfeitos, maravilhosos, nunca falharam? Uau, vocês demais. Vou fazer uma pergunta genérica então, para todos participarem. Não vou perguntar não. Tem alguém aqui que depois que aceitou Jesus, pastor, só Jesus na minha vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Ai, que susto, achei que era só eu. Aí sabe o que eu acho mais doido? Olha o que eu acho mais doido. Mesmo sabendo tudo que iríamos ser e fazer, Ele morreu por nós. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Jesus não morreu pela sua melhor versão. Deixa eu pregar para quem está aqui. Jesus não morreu pela sua melhor versão. Você tem coragem de olhar para alguém e dizer assim, Ele não morreu porque tu estava bem, filho. Ele não morreu porque tu era top. Jesus morreu pela tua pior versão. Levanta a mão para o céu e diga assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. E o Senhor se entregou, mesmo sabendo que eu tinha uma versão horrível, que eu tinha uma vida escondida, que eu tinha um pecado que eu não contava para ninguém, que eu tinha coisas que eu fazia que ninguém sabia, só eu e você. Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de mim. O Senhor morreu por mim. O Senhor foi até o fim. O Senhor chorou, sofreu, carregou toda a minha dor, todo o peso, toda a culpa. Alguém é grato aqui? Levante essa mão para o céu. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que foi até o fim, não porque a gente era bom, mas exatamente porque a gente não valia nada. Você sabe, uma vez eu perguntei ao pastor Márcio assim, pastor, quanto vale o homem? Ele falou, vale o que Jesus pagou na cruz. Não, você não pegou, eu vou repetir. Toda vez que alguém falar assim, tu não vale nada, você vai falar, vale. Ninguém morre numa cruz por alguém que não vale nada. Ah, vamos lá, cara, você pode ser melhor do que isso aqui, vai. Tem novos começos, você pode ser melhor que isso. Pega na mão de alguém, tu vale o preço que Jesus morreu. Tu tem preço,
tu tem valor, tu vale sangue, tu vale vida, tu vale a vida do homem mais importante que pisou nessa terra. Ninguém faria por você o que ele fez.